E aí, pessoal, vamos continuar agora a nossa história, tá? Se você tá gostando dessa série, fica à vontade aí para compartilhar com seus amigos, curtir, comentar, que ajuda a incentivar aí e ajuda esse conteúdo a chegar a outras pessoas, né? Então vamos lá. Hoje começamos com Vaqueiros de Nome. O primeiro vaqueiro que a gente vai falar aqui é de Frank Domingues, que nasceu no Campo del Medio, que hoje em dia é Castro Lane. Em 1871, e todos os homens, todos os velhos que conheceram ele, quando ele era um vaqueiro, dizia que ele era um dos melhores que já existiu. Muito daqueles homens mais velhos que passaram pela grande divisa durante os mais de 10 anos que o senhor Domingues ficou em uma cama paralisado, incapaz de se mover, né? Ou seja, muitos desses velhos morreram num período que ele ficou de cama, que durou 10 anos, graças ao seu trabalho, né? Iniciando potros, quebrando potros em Santa Rosa, que cobraram o preço, né? Depois de tantas lesões por essa profissão que ele tinha, né? Por esse trabalho que ele tinha. Muitos dos velhos vaqueiros sobrevivem uma relíquia de outro dia. Seus olhos ainda brilham e sua memória é clara. Ele ficava muito contente quando alguém parava para ouvir suas histórias de vaqueiro de nota, né, suas notas de vaqueiro, bandidos e feiticeiros, né, erriceiros, não sei como sei isso em espanhol, mas são feiticeiros, né, que montavam por aqui naqueles dias. Manual Verdugo, o ginete, era um homem de nota, que quando um cavalo corcoviava com ele, ele encurtava a rédea esquerda, mais perto encurtava a rédea do lado esquerdo, pegando mais perto do racamor, jogava o seu peso no estribo esquerdo, erguia sua perna direita alto, e quando os pés do cavalo estavam fora do chão, né, quando o cavalo saía do chão, Verdugo daria um forte puxão na rédea. O cavalo cairia e o calcanhar da bota serviria como um freio quando ele atingisse o chão. E ele ia aterrissar sentado em cima do cavalo, com suas pernas livres. Apenas poucos homens ativos e com um equilíbrio muito fino, né, um cavaleiro com um equilíbrio muito fino, poderiam conseguir fazer essa manobra com sucesso sem serem machucados. Um cavaleiro que está enganchado com suas esporas para montar em um cavalo corcoviano nunca conseguiria desenvolver tal habilidade. Essa história aqui, pessoal, me lembrou até uma história que uma vez o seu Alfredo contou para mim de um de um domador aqui no Brasil, né? Um domador de burro que ele fazia uma manobra parecida, mas ele derrubava o burro para frente, né? Mas era uma coisa, pelo que eu me lembro, era uma coisa parecida assim, dele puxar uma rédea de uma vez, fazendo o burro cair por cima do pescoço. E, e eles que saía, na hora que o burro caía, ele saía correndo por cima, né? Enquanto o burro caía, ele já pulava e já saía andando. Uma habilidade impressionante também, né? Apesar de é a tal da coisa, né? Você faria, mesmo se tivesse habilidade para isso, eu acho que não, mas é uma habilidade que a gente tem que admirar, né? E diz que os animais que ele domava ficavam muito bons, ficavam muito bons. Mas enfim, vou, vou adicionando minhas histórias aqui, as histórias do livro, né? Vamos continuar. O Alazão. Domingues contava a história de outro vaqueiro de nome, Juan Pérez. Por alguns anos, um cavalo alazão que estava correndo pelas montanhas ao longo do Pozo Creek. O cavalo que escapou do seu dono logo após ser domado conseguiu escapar de todos os cavaleiros que tentaram capturá-lo.
Domingues Baptiste Albright, que nome, e Pérez estavam um dia montando ao longo desse rio, quando eles viram um cavalo vindo na direção deles, em direção à água. Pérez direcionou os outros dois para dar uma volta, né, e ficar atrás desse fora da lei e empurrá-lo corrida abaixo, empurrá-lo correndo. Então ele, o cavalo ia ser jogado no caminho que ele estava indo. Pérez amarrou seu cavalo, pegou sua riata e subiu um caminho com uma pedra que tinha uma fenda, um pequeno espaço que ele poderia se esconder. Ele se, ele se esgueirou por trás da pedra e fez uma laçada e arrumou essa laçada cuidadosamente esticada no chão, segurando 4 ou 5 boias, né, na sua mão direita. Ele esperou, acreditando que o cavalo não ia perceber a sua presença, já que ele ia estar preocupado com os cavaleiros que estavam atrás dele, e então ele não ia ver o laçador no seu caminho. Os dois cavaleiros estavam atrás do cavalo, correndo uma corrida mortal e girando seus laços. Quando o animal passou, Pérez jogou sua laçada e pegou o animal pelo pescoço. Quando a corda cerrou, o homem foi puxado para frente, mas ele manteve suas pernas rigidamente travadas. O cavalo arrastou ele, escorregando, até que as solas de suas botas estavam se desgastassem. Né? O cavalo estava começando a se chocar quando o albitre chegou e colocou outra laçada no pescoço do cavalo e segurou com a corda enrolada no peito. Uma história de Vasquez. Quando Domingues era um pequeno garoto, o seu pai lhe contou uma história que foi visitar uma cadeia em Los Angeles, onde ele viu Vasquez sentado com sua vergonha, relembrando das várias cenas e incidentes em suas vidas como um fugitivo. Sua memória voltou para o tempo em que ele era perseguido e ele escondeu seu cavalo pintado e entrou na dança, no salão de dança, se perguntando o que diabos causou ele a fazer isso. Lembrando que o Vasquez, né, aquele bandido que a mulher entregou ele para a polícia, né, fez uma emboscada para ele e tal. A gente já contou a história dele. Se você está chegando aqui, volta uns capítulos aí que tem essa história mais detalhada, né? É fato que alguns homens nascem para ser ricos e outros para a pobreza, e outros para serem pastor de gado. Uma mulher dificilmente ia sorrir para um pobre vaqueiro, já que saberia que no melhor de sua vida, que com muito trabalho, sabendo que a vida com ele, no melhor das situações, é uma vida com muito trabalho, uma vida difícil, com muitos desafios. Ele teve que roubar um bom cavalo tordilho e a sua sela preta, trabalhada em prata, que foi a sua gloriosa montaria. O que mais há para se aproveitar da vida do que bons cavalos? Claro, tem as mulheres, mas foi uma delas que fez o seu mundo cair abaixo dos seus pés. Quando ele foi traído por uma, foi entregue para a lei naquela cabana escondida nas colinas de Cahuenga. Não há mais esperança, então. Essa morreu no dia que essa mulher, né, morreu no dia em que ela. Agora não há mais esperança. Ela morreu no dia em que aquela mulher escondeu sua arma para que ele se rendesse sem ajuda. Que valor há para um homem que recebe notas de amor e flores de mulheres com a pele branca como leite, que fascina um homem, quando foi uma mulher de cabelos negros e cacheados que causaram a queda de seu mundo abaixo dele? Vestido para a dança. Domingues me disse que quando Alex Goulding era dono do Sunny Meadow, havia um acampamento, né, havia um pavilhão, cerca de 7 ou 8 milhas abaixo do rancho. As pessoas da vila iriam ali dançar e os vaqueiros vinham de longe ali para participar da festa, vestidos do seu melhor jeito, né? Eles usavam roupas limpas de trabalho, um lenço de seda e uma banda de chapéu enfeitada com prata. E você nunca podia separar um cavaleiro que chamava o Golden State de casa da seda e da prata. Tá? Você não podia separar um vaqueiro que chamava o estado de ouro de sua casa da prata e do seu lenço. Não interessava quão pobre ele poderia ser. Naqueles dias, um homem vestindo um chapéu Stetson e um bom par de botas era considerado bem vestido. Joaquim Murrieta. Seus paisanos de San Diego
até Sonoma, que diziam ter conhecido o bandido da Califórnia, Joaquim Murrieta, estivessem dizendo a verdade, o bandido deve ter gasto todo o seu tempo correndo em seu Mustang, com o propósito expresso de se apresentar para cada rancho isolado e povoado no estado. Ou então ele era um homem que provavelmente tinha feito uma parada, tipo um desfile, né, com banners para tantas pessoas terem o conhecido como diziam. A maioria das pessoas que a maioria das pessoas que falavam isso não eram nem nascidas até que Murrieta tinha voltado para Sonora para viver a sua velhice e morrer em uma cama. Mas nada na história da Califórnia deixou tantos fantasmas e lendas nas nossas colinas e serras como o bandido. Os contos de Murrieta se tornaram um folclore dos hijos del país, né, dos filhos do país, amantes e escavadores. Os numerosos bandidos, contavam os velhos, todos concordavam em dois pontos. Os ladrões eram muito enamorados, né? Muito enamorados e campeões na pá e na picareta. Como eles conseguiram achar noites suficientes, no curto período em que eles estavam ativos, para enterrar todo o ouro que eles diziam que havia em todas as localidades do estado, onde o falante de espanhol, né, a pessoa de origem espanhola, é, moravam, era um mistério. Pensava-se que os bandidos naturalmente tinham usado muitos segredos que fossem possíveis em suas operações noturnas. Os entierros, que eram os tesouros enterrados, parece ter se tornado um conhecimento comum para o paisano. A inconsistência pode se tornar mais clara, de qualquer forma, perguntando para qualquer velho vaqueiro para explicar. Ouro enterrado, os vaqueiros diziam, ele solta um calor, esse calor se transforma numa chama acima do chão. Então, acima desse ouro enterrado, e se o seu destino for ser rico, e o seu coração for livre de orgulho e avarice, e de ser avarento, né? Você não vai ter medo de procurar a localização do ouro em certas noites. Dependendo da fase da lua, você vai ver uma luz esverdeada brilhando sobre o tesouro. E que é para te levar, é para te guiar até esse destino. Mas se suas intenções são ruins, a respeito do futuro do uso desse dinheiro, você pode ver a luz, mas isso vai te mover para longe do tesouro enterrado. Provavelmente vai te levar para uma areia movediça, um desfiladeiro ou em alguma situação perigosa. Eu já ouvi uma história também parecida de um homem lá do Pantanal. Ele falava que tinha essa lenda, né? Que às vezes as pessoas viam uma luz que, em algumas noites, que caía em algum lugar, né? E, e era justamente, dizia-se que era tesouros, ouro enterrado, né? E inclusive teve uma vez um, um vaqueiro que viu uma noite uma bola de chama dessa caindo no pé de uma árvore e eu não sei se ele contou, não sei como ficaram sabendo, mas tudo que encontraram depois foi a árvore derrubada, o trator, o trator que ele tinha usado para derrubar a árvore, que ele largou lá, e esse homem disse que sumiu. Então, supostamente, ele encontrou alguma coisa ali e decidiu que era melhor é, ficar o mais longe possível dali, né? Bom, pessoal, e por hoje vamos ficar por aqui, beleza? Semana que vem a gente lê mais um pouco.